E depois do Namjoon ter dado entrevista para a Vogue Espanha, agora foi a vez dele ser entrevistado pelo El País, da Espanha também. A entrevista começa dizendo: RM, líder do grupo BTS. Na Coreia trabalhamos muito porque 70 anos atrás não havia nada. O rapper sul-coreano promove seu primeiro álbum solo na Espanha e reflete sobre o preço do sucesso do K-pop, a história de seu país e o colecionismo artístico. Kim Namjoon parece genuinamente surpreso que um grupo de fãs o reconheceu alguns dias atrás nas ruas de Bilbao. Ele disse: você quer pensar que talvez em cidades pequenas do outro lado do mundo você possa passar despercebido, diz o rapper conhecido como RM e mais conhecido até como líder do BTS, a boy band de K-pop que em 10 agitados anos quebraram todos os recordes da indústria musical mundial, incluindo Bilbao. No verão passado, seus 7 membros anunciaram uma pausa para desenvolver projeto solo e cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia. Seus fãs, os ARMYs, 72 milhões apenas no Instagram, aguardam ansiosamente a reunião anunciada para 2025. A RM garante que ele também. Ele veio à Espanha para promover seu álbum Índigo, lançado em dezembro, e de passagem visitar o Gunguni, o Thyssen e o Prado, a Fundação Picasso, em Barcelona. Namjoon disse: vi toneladas de goias e fui pego pelo olho de El Greco, mas prefiro Las Meninas, diz o rapper. A primeira faixa deste álbum de colecionador amador chama-se Yoon, em homenagem ao pintor abstrato Yoon Hong-kyo. Namjoon disse: chamo-no de Hokuto asiático, mas o que me interessa é a sua vida. Ele sofreu a invasão japonesa, a guerra, foi torturado pelo governo, mas nunca cedeu. Em seu trabalho vejo raiva, tristeza, complexidade e beleza. O entrevistador disse: a música abre com versos, não importa que o criador de tendências. Quero voltar aos 9 anos, quando eu era mais humano. O sucesso estratosférico do K-pop desumaniza o artista, e o Namjoon disse: você começa sua carreira muito cedo e como parte de um grupo. Não há muito tempo para ser um indivíduo. Mas isso faz o K-pop brilhar. Gente muito jovem se esforçando tanto ao mesmo tempo. Você gera uma energia que só tem aos 20 anos. Você luta dia e noite para aperfeiçoar a coreografia, os vídeos, a música e há uma explosão. Um Big Bang. Dos anos 20 aos 30 anos investimos toda a energia e tempo que tínhamos no BTS. Você obtém sucesso, amor, influência, poder e depois, a raiz de tudo permanece, a música. Qual era a pergunta? O entrevistador repetiu: o sistema desumaniza, e o Namjoon disse: a minha empresa não gosta de como respondo a esta pergunta, porque admito isso em uma parte depois que os jornalistas levantam a mão dizendo: é um sistema horrível, destrói a juventude. Mas isso é parcialmente o que faz esta indústria tão especial. Mas as coisas melhoram muito a nível de contratos, dinheiro, educação. Agora há professores, psicólogos. O entrevistador perguntou: as gravadoras coreanas treinam seus artistas por anos. Você viveu com seus colegas de 16 a 19 anos antes de estrear como BTS em 2013. O que os seus pais disseram? E o Namjoon disse: minha mãe passou 2 anos dizendo: volte a estudar, você era tão bom nisso. Siga seu caminho, vá para a universidade, faça a música de um hobby, mas não tinha como voltar atrás. O entrevistador perguntou: a maior lição do seu tempo como trainer, e ele disse: a dança, eu era simplesmente incapaz. O entrevistador perguntou: o que você deixou para trás para ser trainer? E ele disse: a minha vida universitária. O entrevistador perguntou: esse culto à juventude, à perfeição, ao esforço excessivo do K-pop são traços culturais coreanos? E o Namjoon respondeu: no Ocidente, as pessoas simplesmente não entendem. A Coreia é um país que foi invadido, arrasado, dividido em 2. Apenas 70 anos atrás não havia nada. Recebemos a ajuda do FMI e da ONU. Mas agora o mundo inteiro está olhando para a Coreia. Como é possível? Como aconteceu? Por que as pessoas estão trabalhando pra caramba para melhorarem a si mesmo? Você está na França ou no Reino Unido, países que colonizaram outros há séculos, e vem até mim com: oh meu Deus, você coloca tanta pressão em si mesmo. A vida na Coreia é tão estressante. Bem, sim, é assim que as coisas são alcançadas, e é parte do que torna o K-pop tão atraente, embora claro que existam sombras. Tudo o que acontece de forma muito rápida e intensa tem efeitos colaterais.
A próxima pergunta foi: qual é o maior preconceito sobre o K-pop? E o Namjoon disse que é pré-fabricado. Lembrando que ele chegou aos 49 milhões ontem lá no Instagram. E ele respondeu: costumo pensar muito no multiverso e a lição do Doutor Estranho é sempre a mesma. Sua versão do universo é a melhor possível, não pense nos outros. Não há nada melhor do que ser um membro do BTS. Próxima pergunta foi: você imaginou essa versão? O Namjoon respondeu: de jeito nenhum. Meu sonho não era ser um ídolo do K-pop. Eu queria ser um rapper e antes disso, um poeta. A próxima pergunta foi: entre suas influências estão rappers como Nas ou Eminem? Grupos como Radiohead e Portishead, mas você nunca menciona boy bands. E o Namjoon respondeu: os Beatles também eram chamados de boy band. Não estou nos comparando, eles foram criadores de tudo. Mas referindo a boy bands, New Kids on the Block, grupos cuja música pop eu realmente gostava, mesmo não sendo super fã. O que me pegou foi o rap ritmo mais a poesia. Pergunta: você diz que sente inveja de quem você admira, por exemplo? Namjoon disse: de Kendrick Lamar sempre. Pharrell Williams, ele é uma lenda viva, gostaria de ser também, quem sabe no futuro. Por isso não pinto, ter inveja de Picasso ou Monet seria demais. Pergunta: você coleciona, então como você escolhe as peças? E o Namjoon disse: estou lá há apenas 4 anos e venho mudando. Então eu continuo mudando meu foco e a arte coreana do século XX, mas eu não sou um Get ou Rockefeller. Próxima pergunta: você não faz isso para investir? E o Namjoon disse: eu garanto que não. Se eu quisesse investir, compraria peças de artistas negros, mulheres, indonésios emergentes. Meu objetivo é abrir um pequeno espaço de exposição em cerca de 10 anos, porque acho que Seul precisa de um lugar com gosto jovem. Mas com respeito ao legado coreano, eu gostaria de trazer artistas como Ronnie Hor, Anthony e Morandi. Pergunta: você sempre quis ser colecionador? E ele disse: eu coleciono brinquedos, carros e figuras de Takashi Murakami, depois roupas vintage. E depois móveis. Adoro Charlotte Perriand, mas o meu favorito é George Nakashima. Em seu álbum há músicas de gêneros muito diferentes. Alguns críticos dizem que é incoerência, outros versatilidade. Namjoon respondeu: acho que a palavra gênero vai desaparecer em algumas décadas. RB, High Pop, Jazz Club, Ike Drill, Chicago Drill, K-pop, eles não significam nada. A música é um acúmulo de frequências que colocam as pessoas em um determinado estado de espírito. Pergunta: você está cansado do rótulo K-pop? E ele disse: você pode cansar de ser chamado de K-pop no Spotify, mas funciona. É um selo prêmio, a garantia de qualidade pela qual lutaram os nossos avós. Pergunta: Anderson .Paak, Jun e Esquiva Erykah Badu participam do seu álbum. Como você a convenceu? E ele disse: ele, Anderson .Paak, conheceu o BTS porque sua filha é fã. Mas isso não foi o suficiente. Sobre a Erykah, eu tive que convencê-la. Enviei um texto com a história de Yoon explicando por que eu precisava de sua voz de rainha sábia para aqueles versos. Pergunta: às vezes você mistura inglês e coreano no meio de sentenças. Como você decide? E ele disse: palavras em idiomas diferentes têm texturas diferentes, a mesma mensagem com uma pincelada diferente. Isso vem naturalmente para mim, não toco instrumentos. Componho e crio melodias com a minha voz, que é meu instrumento, e a maioria das minhas músicas começam com palavras. Pergunta: você também passou por várias identidades como rapper adolescente, você foi Rush Ronda, já no BTS Rap Monster, e depois RM, Real Me. Já pensou em usar seu nome verdadeiro? E ele disse: todos nós temos um passado, uma sombra na história, dizemos na Coreia. Rush Ronda era meu apelido em um RPG, então eu queria ser, sabe, um monstro do rap. Aí eu amadureci. Então prefiro que meu nome seja conhecido pelo menor número de pessoas possíveis. Mas não sou John Lennon ou Paul McCartney. Posso me hospedar em um hotel tranquilamente e gosto disso. Pergunta: sua maneira de se vestir também mudou muito? E ele disse: mergulhei nas camisetas.
Mergulhei nas camisetas XXL, nos bonés de beisebol. Aí me envolvi com marcas de grandes, como Happy Monster. Eu comecei usando só preto e branco. Ele revira os olhos e dá de ombros. Agora me interessa a temporalidade. Estou por dentro das tendências. Procuro jeans vintage, t-shirts de algodão, coisas naturais que não gritem: "Ei, cheguei!" Pergunta: há rumores de que você vai colaborar com a Bottega Veneta, cujo desfile você acabou de ser convidado em Milão. E ele respondeu: eu adoraria, embora eu tenha perdido o interesse pelas marcas, por causa das semanas de moda e daquela mudança constante da Panetone. A Bottega é diferente, não usa logotipos, tem uma história com tecidos e couro. Nem Instagram tem, estão além do modismo. Pergunta: quão pesado é manter um exército de fãs? E ele disse: você não pode andar no meio do nada sem ser reconhecido, e os padrões aos quais você está sujeito pesam muito. Mas você tem que crescer e lidar com isso. Não sentir pena e lamentar de si mesmo como: eu só quero ser normal. Olha, se você quer pensar que a fama é uma pedra, mas me deu o que eu buscava. Ganhar influência e liberdade financeira o mais rápido possível para fazer a música que eu quero sem me preocupar com as paradas musicais. Não cheguei nos 100% ainda, mas tento me concentrar no ruído interno, não do ruído externo. Última pergunta: e como você encara seus 30 anos? E ele respondeu: nunca havia passado por um momento tão confuso. Por uma década fui o líder do BTS. E foi muito estável e divertido, sempre subindo. Em 2023, muita coisa mudou, profissionalmente e pessoalmente, embora eu não possa dizer. Estou prestes a completar 30 anos. Eu gosto mais de mim agora do que quando tinha 20. Agora vou passar 1 ano e meio no serviço militar, algo muito importante na vida de todo coreano. E depois tenho certeza que serei um ser humano diferente, espero que melhor e mais sábio. E essa foi a segunda entrevista do Namjoon para um jornal super famoso lá da Espanha, o El País. Ele literalmente soltou o verbo e falou tudo o que queria. Enfim, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Bye, bye!